Meus amigos do programa Pauta Livre da Rádio Cultura FM de Sapé-Açu, também do site Sapé-Açu Notícias, é uma imensa satisfação falar com o vereador Dr. Paulo Oliveira e tratar com ele de vários assuntos aqui na nossa cidade de Sapé-Açu. Primeiro, vamos falar sobre a vacinação. Inclusive, vocês estão se mobilizando para fazer um vídeo para conscientizar a população sobre a vacinação, Dr. Paulo. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos ouvintes. Nós aqui na Câmara hoje nós fizemos um movimento porque a gente está vendo que apesar de ter vacina, principalmente os jovens, que estão na faixa dos jovens, estão vacinando na faixa de 20 a 22, 23 anos, já tem lugar aqui na Bahia que tem 19 anos, eles não estão comparecendo. Existem hoje 90 mil jovens com a vacina já reservada para eles que não apareceram. Então é uma crise muito grande, porque é falta de consciência e a gente tem que ter assim, um mínimo de consciência para que proteger não só a si, mas o outro. A vacina a gente sabe que não protege totalmente, mas que quando uma vez contrai a doença, ela protege contra um caso grave. Então isso é importante, que os jovens são aqueles que circulam mais e que levam e trazem a doença para dentro de casa. E o senhor, juntamente com os seus pares vereadores, estão preocupados com isso, inclusive se mobilizando com respeito a isso. Nós fizemos um texto hoje compartilhado com todos, né? Todos nós fizemos um pedacinho do trecho, do texto, para que possa divulgar e trazer essa consciência, que nós somos parte da opinião pública, então temos essa obrigação de trazer um programa nesse sentido e fazer essa divulgação. E a vacina sim, vacina boa, a vacina no braço, isso é importante. Não poderíamos deixar de falar com o senhor, que é um médico, que é um profissional da área, falar da pandemia. O mundo praticamente como que parou há 1 ano e 5 meses. Essa pandemia, né, do coronavírus, ela tem uma característica. A gente falou muito na primeira onda, segunda onda, terceira onda. Então cada onda que vinha era uma situação, a variante Delta, tem a Gama. Mas hoje, Eduardo, a gente está vivendo a situação da pandemia nos não vacinados. Porque 90% no Brasil e 99% nos Estados Unidos, daqueles que estão morrendo, são os não vacinados. Então a pandemia, quando a gente pensou que a vacina, ela se estaria realmente controlada, no sentido que a vacinação, quando atingisse 80% das pessoas imunizadas, nós temos que as pessoas não imunizadas, não vacinadas, é um grande número. Então a preocupação hoje é a pandemia dos não vacinados. Isso que está a situação hoje preocupante. Pela sua experiência, vamos viver sempre chegando novas variantes? Ou o senhor acha que um dia essa pandemia vai ter um fim? Olha, pela visão epidemiológica da história, a gente sabe que toda virose, a pandemia por virose, já tivemos algumas já no passado, elas são autolimitadas. Elas chegam num ponto onde atinge um percentual maior de transmissibilidade de doença, e quando as pessoas estão imunizadas, ela não tem para quem passar. Ela olha para o lado e não tem para onde ir. Então ela vai acabar naquele doente, né? Então a gente sabe que ela vai fazer esse momento. Mas a questão não é obedecer a essa visão, é tentar que essa virose, no percurso dele, na vida dessa virose, a pandemia, ela seja o menos destrutiva possível, cause menos mortes e menos sequelas. Então a gente sabe que com a vacinação e com o número de pessoas contaminadas e o número de pessoas imunizadas, ela vai chegar a um ponto, pode ser que seja igual H1N1, né, que a gente tem que fazer, como tem variações, os vírus sofrem alterações, adaptações, mutações, e nós temos que fazer novas vacinas para poder controlar também. Então, vai depender disso, é uma experiência a cada dia. E o interessante também, nessa nossa conversa, é que o senhor tem um projeto interessante para Sapé-Açu sobre as meninas, questão de menstruação. Fale para nós esse projeto. Isso é tão antigo, esse problema é muito antigo, né? Esse problema é muito antigo, porque assim, a gente sabe que nas classes menos favorecidas financeiramente, elas têm menos possibilidade de acesso a algumas coisas. E uma delas é o absorvente, né? E outros materiais higiênicos. Então é claro que a menina na época da menstruação, que começa com 12, 13, 14 anos, no ensino fundamental e médio, ela tem uma carência de ter esse absorvente. Então pode acontecer de muito imprevisto dentro de uma sala de aula, num recreio,
num lugar junto com os amigos, e aí vem os constrangimentos, né? Imagina uma menina menstruada e essa menstruação de vazar, né? Ela extrapolar, passar pela roupa. Então, isso causa, na verdade, evasão de escolas, constrangimentos, traz bullying. E o bullying faz com que as crianças, essas jovens, não vão à escola e muitas deixam de ir à escola por vergonha. Então, a ideia do projeto foi fazer uma distribuição desse absorvente, outros materiais de higiene para essas adolescentes, para que elas possam ter um suporte, um apoio e que se sintam confiáveis e confortáveis para poder frequentar a escola sem constrangimento. Nós do site Sapesso Notícias, também do programa Pauta Livre da Cultura FM, comando meu de lá de Bahia, nós agradecemos a sua atenção em parar para conceder essa entrevista, não para nós, especialmente para a população de Sapesso, doutor Paulo. Para você ter uma ideia, esse projeto tem uma visão tão antiga que o primeiro projeto desse foi feito por Leonel Brizola, há quantos anos, né? Então isso devia ser uma coisa solucionada, um problema que ainda é atual. Então a visão foi em cima disso, é um problema que tem há muito tempo, que é constante e cria um dano muito grande para essas meninas. E nós agradecemos ao senhor pela sua atenção em conversar com a gente do site Sapesso Notícias, também do programa Pauta Livre. Eu que agradeço a você, agradeço ao programa, agradeço aos ouvintes, para que a gente possa realmente trazer essas informações que a gente trabalha no sentido da população nos aceitar e a gente trazer as demandas da população para a Câmara, né? Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todos. E para a gente concluir de vez, o que é que o senhor está preparando para o Novembro Azul, já que o senhor podemos dizer assim, um pioneiro em cuidar da saúde do homem? A saúde do homem é uma formiguinha, Eduardo. A gente trabalha com uma formiguinha mesmo. Mas eu acho que nos tantos anos já de trabalho que a gente tem feito aqui em Sapeaçu, pessoas estão mais conscientizadas. A gente foca quase sempre, né, a saúde do homem, basicamente na próstata, câncer de próstata, né? Mas hoje a gente está vendo que uma outra coisa está emergindo, que são as doenças venéreas, né? A antiga gonorreia, que eu escutava falar há muito tempo, né, que era o escorrimento, e outras doenças, a sífilis também. Então, a gente vai escutar ainda a Sociedade Brasileira de Urologia, que vai lançar um programa, né, para esse ano, mas eu acho que vai ficar em torno de doenças venéreas e o câncer de próstata. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Até logo. Até logo.